Olá, sejam bem-vindos ao podcast Diabetes e Obesidade, o podcast que visa divulgar informações de forma acessível e de qualidade sobre os temas da diabetes e obesidade. Meu nome é Marcel. E meu nome é Luísa. Sejam muito bem-vindos. Nos sigam no Instagram e no Spotify, @podcast Diabetes e Obesidade. No episódio de hoje, nós vamos fazer algumas dúvidas dos nossos ouvintes. Então, Marcelo, você pode ler a primeira? Posso ler. Só reformulando, a gente mandou as perguntas no Instagram, né? E os nossos ouvintes mandaram as perguntas lá e agora nós vamos responder aqui. Então, a primeira pergunta, Luísa, que mandaram aqui na caixinha do Instagram. O que exatamente causa a diabetes tipo 2? A diabetes tipo 2 é causada pelo quê? Então, a diabetes tipo 2 é uma doença multifatorial. Então, inclui fatores genéticos e fatores ambientais, incluindo o sedentarismo, a alimentação, a resistência à insulina, também muito influenciada pelo excesso de peso. Então, ela é multifatorial. Todos esses fatores acabam influenciando se a pessoa tem uma predisposição genética associada aos fatores ambientais. Pode ser que ela desenvolva diabetes tipo 2. Agora, lendo a segunda dúvida dos nossos ouvintes. O diabetes tipo 1 pode ser evitado com mudanças no estilo de vida? Bom, como a gente viu no primeiro episódio, né, Luísa, a diabetes tipo 1 é uma doença com caráter principalmente genético, né? Então, assim, vai depender muito da sua questão genética. E não acho que, pelo que nós vimos, né, conversamos com nossos doutores aqui, mudanças de hábitos de vida não vão ser suficientes para impedir que a doença se estabeleça, mas ela pode ajudar com que ela não progrida. Então, mesmo que ela não vai evitar que você tenha diabetes, é muito importante que se faça as mudanças de hábito de vida para que você tenha uma diabetes ali controlada, que não vai ter muitas complicações. Então, sempre é importante. E agora a nossa pergunta número 3. Como é que eu vou saber se eu estou em risco de desenvolver diabetes e obesidade? Então, os fatores de risco envolvem o histórico familiar, o sedentarismo, uma dieta inadequada, né, rica em carboidratos, açúcares refinados, pressão alta, colesterol elevado, dislipidemias, pressão alta e o aumento da circunferência abdominal. Todos esses fatores combinados ou não, né, predispõem ao aumento da diabetes e da obesidade, certo? Agora, pergunta número 4. Quais são os sintomas mais comuns de diabetes que muitas pessoas ignoram? Bom, como nós vimos aqui também em outro episódio, né, a doutora falou sobre os 4 P's, né, que são poliúria, polifagia, polidipsia e perda ponderal. O que quer dizer isso? Basicamente uma sede excessiva, uma micção frequente, né, a pessoa vai muito no banheiro, urinar, uma perda de peso inexplicável e também pode vir ali outros sintomas associados, né, uma fadiga, uma visão embaçada. Às vezes as pessoas não descobrem necessariamente pelos sintomas clássicos, né? Às vezes a pessoa já está com a doença estabelecida ali e acaba descobrindo por uma complicação, uma hipoglicemia, uma hiperglicemia da vida. Então, são sintomas assim clássicos da diabetes, né? Que se você sentir algum desses, é recomendado sim que você vá no médico, faça acompanhamento e pesquise pela diabetes. Então tá, né? Pergunta número 5. O que é resistência à insulina? E como pode evitar que ela progrida? Então, a resistência à insulina é quando o corpo não responde adequadamente, né, à insulina. Então, ela não permite a entrada de glicose na célula. E o que acontece? É como se fosse um estágio pré-diabetes. Então, para evitar que progrida, é muito importante a adesão desse paciente para alimentação adequada, a prática de exercícios físicos e uma manutenção de hábitos mais saudáveis e regulares, né? Número 6. Uma pessoa obesa sempre terá diabetes ou é possível ser obeso e saudável? Isso é polêmica. É bem polêmico, né? A gente vê hoje que a medicina encara a obesidade como uma doença, né? É isso que a medicina prevê. Mas assim, é possível sim a pessoa ser obesa e não ser diabética. É possível ela ser obesa e não ter um metabolismo tão descompensado assim. Mas assim, a obesidade é considerada uma doença e é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento da diabetes. Então assim, é possível? Mas se você for obeso, procure evitar a obesidade para não correr risco de desenvolver diabetes. Então, número 7.
Quais exames eu devo pedir para o meu médico para verificar se eu tenho diabetes? E aí, Luísa, qual é? Então, os exames para saber se você tem diabetes é a glicemia em jejum, a glicada, HbA1c, né? E também o TOTG, que é o teste oral de tolerância à glicose. Geralmente esses são os mais pedidos e fecham um diagnóstico com um deles. Pergunta número 8. É verdade que a diabetes tipo 2 pode ser revertida com a perda de peso? Como a gente viu, né, a diabetes, ela acontece principalmente por essa questão da resistência periférica à insulina, né? E a perda de peso é sim um fator que pode ajudar a isso. E dependendo do caso da pessoa, pode sim acabar revertendo. Principalmente pessoas que estão ali em grau de pré-diabetes, né? Que ainda não desenvolveram, não está tão estabelecido essa resistência. A pessoa pode sim acabar revertendo o quadro só com mudança de hábito de vida, às vezes até tomando medicamento para perda de peso, como a gente viu, ou bariátrica, que a gente também viu no outro episódio, né? Então a perda de peso é sim um grande fator para evitar e até às vezes reverter o quadro da diabetes. Até falei aqui na cirurgia, né? A nona pergunta que mandaram aqui pra gente, Luísa, quais são os benefícios de uma cirurgia bariátrica? Então, os maiores benefícios pode promover uma perda de peso significativa e também ajudar no manejo do diabetes, especialmente tipo 2. Então, os pacientes que têm os elegíveis são com IMC acima de 40, por si só, ou com IMC acima de 35, que tenham associados a comorbidades. Então, agora pergunta número 10. Dieta e exercício físico são suficientes para controlar a obesidade ou medicamentos são sempre necessários? Bom, como a gente viu, né? Dieta e exercício físico são essenciais para o combate à diabetes. Mas assim, então todo paciente que é diabético e é obeso, é recomendado sim que faça dieta e faça exercício físico, sim. Mas existem casos e casos. E em alguns casos mais graves, é necessário que se tenha um acompanhamento ali médico e que se faça um tratamento também medicamentoso, né? Às vezes até, dependendo do caso, pode ser também em caso de uma cirurgia. Mas assim, são tratamentos, a dieta e o exercício físico são tratamentos também, mas dependendo do caso, pode ser que sim, que seja recomendado também o tratamento medicamentoso. Então acompanhe seu médico e ele vai lhe dar as indicações necessárias. Agora, a pergunta número 11. Quais são os riscos de usar medicamentos para diabetes como o Ozempic? Então, esses medicamentos devem ser sempre usados com acompanhamento médico, porque tem muitos efeitos colaterais que podem ser relatados. Os mais relatados geralmente são náusea, diarreia e hipoglicemia. Então, é muito importante acompanhamento com o médico para que ninguém sofra com esses efeitos colaterais. Agora, para encerrar esse bloco, número 12, Marcel. O que é o efeito platô na perda de peso e como eu posso superá-lo? Pois é, como a gente viu, né, a questão da dieta é quando a gente tem um déficit calórico, ou seja, nosso corpo gasta X e a gente come X menos 500 da vida, X menos 1000. Então, assim, como a gente diminui o tanto que a gente começa, é como se a gente gastasse mais dinheiro do que a gente está ganhando, e assim a gente vai emagrecendo. Mas chega uma hora que o corpo se acostuma, né? O metabolismo acaba acelerando um pouco e acaba entrando nesse efeito platô. Então, para isso, quando entra nesse efeito platô, que é recomendado você voltar na sua nutricionista e fazer o reajuste da sua dieta, para ir diminuir novamente ou rebalancear alguma coisa, ou pode aumentar o gasto também com exercício físico, né? A gente tem que analisar caso a caso. Mas sim, é uma coisa comum, mas também é reversível facilmente com acompanhamento médico ou nutricionista. Maravilha. Esse foi o nosso primeiro episódio. Tira dúvidas, né? Peço que nos sigam no Instagram, @diabetes, podcast Diabetes e Obesidade. E também estamos no Spotify. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.